Morreu no último sábado no Hospital Moinhos de Vento, aqui na capital. Elisete Helena Borghetti era natural do município de Chapada, tinha 65 anos. Ela foi aluna e assistente de Iberê Camargo. Além de produzir obras que fazem parte dos acervos do nosso Marx e do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, ela expôs seus trabalhos nos Estados Unidos, Espanha e México. Há mais de 30 anos dava aulas de pintura, desenho e aquarela. Na semana passada ainda fazia isso por plataformas virtuais. Lu era divorciada e deixa uma filha e uma neta de 5 meses. Além de uma excelente profissional, era uma pessoa cheia de vida, sempre alegre, né? Nossos sentimentos à família. Bom, e olha só, você já está vendo aqui que agora é hora do nosso Blitz Bairros e nós estamos mostrando aí, conhecendo as realidades de vários bairros das comunidades pelo estado, com certeza você deve estar acompanhando. Pois hoje nós vamos até o Morro da Polícia aqui em Porto Alegre. Esse local fica, como mostra o nosso mapa, na zona leste da cidade. Aí está o Morro da Polícia, que tem 20 mil moradores. Fica no bairro Aparício Borges. Eu já vou chamar aqui a repórter Natália Kim, que foi lá nessa manhã e vai contar pra gente o que viu, quais foram suas impressões aí, como é que o bairro está vivendo esse momento aí de pandemia. Natália, boa tarde. Oi, Cris, boa tarde. Pois é, então hoje pela manhã eu e a equipe estivemos lá no Morro da Polícia, lá no bairro Aparício Borges, como tu falaste, e eu quero começar o meu relato, Cris, mostrando uma imagem para ti e também para todo mundo que está em casa. Olha só essa imagem, são cascas de maracujá pelas ruas ali do Morro da Polícia, também a árvore com maracujá. Onde é que está isso? Está dentro da Associação de Moradores. E é lá que o pessoal procura ajuda, inclusive procura o que comer também. E é isso que a gente mostrou aí nessas imagens. Então, as frutas são colhidas, são colocadas em uma cesta e todo mundo que precisar pode entrar ali à vontade e comer os maracujás. Então, eu acho que essa imagem acaba ilustrando um pouquinho de como está a realidade lá do bairro nesse momento dessa pandemia do coronavírus. Por mais que a gente viu que os moradores estão de fato respeitando a quarentena. Não tem ninguém na rua, ninguém mesmo. Você está vendo aí nas imagens. Conversei com moradores que me contaram que geralmente é uma criançada correndo de um lado para outro, descendo e subindo as ladeiras tão características. Então, por mais que esteja essa situação, comércios fechados, inclusive, a crise bateu forte por lá. 80% dos moradores trabalham aí, são autônomos, trabalham com reciclagem, são diaristas, e aí tiveram jornadas de trabalho reduzidas, consequentemente salários também. Eu estou contando isso para vocês, mas tem o relato do Diogo, que eu conversei com ele lá hoje pela manhã, ele está desempregado nesse momento, e dá uma ideia também de como está o bairro agora nessa pandemia, olha só. Vejo que as pessoas, infelizmente, não estão conseguindo ir em busca do seu alimento, né? Tem gente que, infelizmente, perdeu o emprego. E as pessoas aqui, a gente vê que a carência mesmo é essa daí, né? Com essa coisa do coronavírus aí, infelizmente, o impacto foi muito grande aqui na nossa comunidade. Pois é, muita gente então está sem trabalhar. A gente conhece aqui em Porto Alegre o Morro da Polícia, é conhecido por aquela vista linda da cidade que a gente consegue ter lá em cima, aquelas ladeiras também íngremes lá do local, chão batido, enfim. Essa comunidade aí, ela agora está precisando de ajuda, tem pessoas de fato passando fome. Eu conversei com alguns moradores que me confirmaram essa situação. Então, Cris, esse é o panorama hoje lá no Morro da Polícia. Sim, os moradores estão respeitando a quarentena. Algumas pessoas pelas ruas, a gente viu o pessoal usando as máscaras também, mas infelizmente essa é a realidade. Por lá tem muita gente precisando de ajuda, Cris. Obrigada, Natália. Bom, nós vamos conversar agora com uma moradora que nasceu no bairro. Há muitos anos ela faz trabalho voluntário lá e é presidente da Associação de Mulheres Unidas pela Esperança do Morro da Polícia, a Vitória Marques. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Cristina. Bom, nós vimos aí a Natália dizendo que realmente o bairro de vocês tem muitas diaristas, muita gente que trabalha da reciclagem, muitos autônomos. Eles estão mesmo sem ter o que comer, né, Vitória? Sim, atualmente, muitas pessoas que eram catadores, recicladores, no momento tem muitas residências que só tem a água ou se descerem até aqui embaixo para pegar um maracujá. Estão comendo apenas água com maracujá? É isso aí. E bem lá no topo do morro não tem mais nada. Eu fui entregar umas quentinhas lá e vi que lá a necessidade é grandiosíssima, sabe? A falta de alimento.
Uhum. O Banco de Alimentos esteve aí fazendo alguma doação? Essas doações você entregou para essas pessoas? Sim, entreguei. O Banco de Alimentos estão de parabéns, vocês também aí, a RBS, por esse olhar diferenciado aqui com a nossa comunidade. Mas a fome aqui é muito grande, a demanda é demais, entendeu? Então, eu gostaria de contar com a colaboração de vocês e do Banco de Alimentos para continuar sendo parceiro dessa luta que já vem há anos que a gente fica aí e a gente quer dar um basta na fome. Lembrando, inclusive, que o Banco de Alimentos tem uma campanha online, as pessoas podem entrar virtualmente ali no doealimentos.com.br, podem doar, que esses alimentos vão para comunidades como, por exemplo, aí o Morro da Polícia, né? Sim. E espero, né, que o pessoal aí que estão assistindo, todo mundo, pessoal, vamos doar, vamos lá, venha fazer parte aqui da Corrente do Bem. O pessoal do Morro, a comunidade, agradece. Você pode sim, basta querer. Pois é, algumas pessoas têm receio aí que o morro é muito íngreme, como falou aí a Natália, ele é um pouco de difícil acesso, mas as pessoas entrando em contato com você, dá para deixar ali no pé do morro mesmo que vocês buscam, né, Vitória? Sim, com certeza, é só chegar até aqui que a gente busca. E suba até aqui, venha conhecer. Serão bem-vindos, a porta está sempre aberta e aqui a comunidade vai receber vocês de braços abertos. Tá? Eu vou pedir que você deixe aí o seu telefone, então, para que as pessoas que queiram fazer alguma doação possam entrar em contato com você para combinar aí essa entrega. Tá bom. Aqui, ó, tem o celular, que é o 51981-190292. Ou o convencional, que é o da ONG, a MUE, é 33390631. Essa ONG hoje funciona na sua casa? Na minha casa. E a gente não tem sede, aqui a gente trabalha por amor, a gente pode... Olha, infelizmente caiu aí o nosso sinal, mas é uma associação que realmente não tem sede, então todas as doações estão chegando lá na própria casa da Vitória, então fica aqui esse pedido. Quem puder ajudar, tá aí o telefone de contato. Gente, não é possível que as pessoas estejam vivendo apenas com água e maracujá durante essa pandemia, né? Vamos ajudar. Apreensão no norte do estado. Cresce o número de casos de coronavírus em cidades como Marau e Passo Fundo. Um asilo de Passo Fundo confirmou 18 casos da Covid-19 entre os moradores. Nós vamos ao vivo até lá, logo depois do intervalo. Desde que foi encontrado ainda bebê, Candinho cresceu junto com Filomena. E um dia, eles se apaixonaram. Eu gosto de você, Candinho. Gosto por demais. Eu gosto mais que por demais de você. Muito demais eu gosto. Mas a mãe dela, que é uma fera, não gostou nada disso. Socorro! O Candinho não pode viver aqui no meio de gente decente. Eu exijo por honra da minha filha que ele vá embora daqui. Agora Candinho vai para São Paulo em busca da mãe que nunca conheceu, sem saber que já tem um malandro de olho na Filó. Não sente afeição por mim como eu sinto por você. Hoje... Afeição eu sinto por um moço criado aqui na fazenda. Esqueça! Ele foi embora. Uma novela que vale muito a pena ver de novo está de volta nas tardes da Globo. Eita Mundo Bom! Como continuar levando educação para o Brasil inteiro durante a pandemia? Unindo esforços. Crianças, adolescentes e jovens podem contar com conteúdo confiável e de qualidade para continuar aprendendo. Se você está isolado, você não está sozinho. Deixa a gente te fazer companhia. Na tela da TV, no site, no aplicativo, no celular. Estude em casa. Acesse frm.org.br e saiba mais. Pode contar com a gente. A partir de hoje, a Caixa Econômica Federal começou a liberar os saques em dinheiro da poupança digital. Longas filas se formaram em agências da capital. Além de esperar, muita gente teve problemas com o aplicativo da Caixa. As pessoas começaram a chegar nesta agência do bairro Partenon no final da madrugada. Meia hora antes do banco abrir, a fila já dobrava a esquina. Na zona sul da capital, no bairro Restinga, a situação era a mesma.
O repórter de Gaúcha ZH, Thiago Boff, registrou longas filas e conversou com as pessoas que esperavam a agência da Caixa abrir para poder pegar o auxílio emergencial do governo. O sorriso no rosto da Francine é de quem conseguiu sacar os R$600. Vai me ajudar muito. Eu vou no mercado agora, vou comprar umas coisas para minha filha, vou ajudar meu marido em casa. Já a Carla está com o dinheiro na conta, mas não consegue sacar. O aplicativo Caixa Tem tá trancado, dá erro, a gente tenta acessar, que o dinheiro do meu marido está na conta desde o dia 20 e a gente entra de madrugada e coisa, a gente não consegue acesso. Sem dinheiro, ela precisa contar com a ajuda das pessoas. A gente até ganhou 2 cestas básicas, né, que eles estavam dando lá, a gente pegou, conseguiu pegar. Em algumas agências da Caixa, a fila não foi tão grande. Mesmo assim, os funcionários saíram para a rua e já fazem esse atendimento prévio para saber o que o cliente vem buscar aqui, se é o auxílio emergencial, se é outro tipo de trabalho. Assim, facilita com que o atendimento seja feito lá dentro. Jalber foi um dos primeiros a sacar os R$600 na agência. Vou comprar uma cesta básica, uns negócios e vou juntar para comprar um telefone para mim de novo. Sem saber do cronograma de pagamento, o Thiago acabou perdendo tempo e saiu sem o dinheiro. Sou do mês de outubro. Isso. Agora vai ter que esperar mais um pouquinho para ver o dinheiro. Mais uma semana ainda. Para realizar o saque na agência, a Caixa criou um cronograma de acordo com o mês de nascimento de cada pessoa. A medida serve para evitar aglomeração. Antes de sair de casa, fique atento aos dias. Hoje pode sacar quem nasceu em janeiro e fevereiro. 28 de abril, nascidos em março e abril. 29 de abril, nascidos em maio e junho. 30 de abril, nascidos em julho e agosto. 4 de maio, nascidos em setembro e outubro. E 5 de maio, nascidos em novembro e dezembro. Outra alternativa apresentada pela Caixa para quem não quer enfrentar a fila é o aplicativo Caixa Tem. Segundo o banco, por ele é possível informar o valor que quer sacar da sua conta, um código é gerado e a pessoa pode sacar em lotéricas e caixas eletrônicos sem enfrentar a fila, ou até mesmo fazer transferência do dinheiro para outras contas. O problema é que muitas pessoas reclamaram que o aplicativo não estava funcionando. Chega para fazer as outras partes, que é transferência, tu poder de repente pagar alguma conta por ali, tu não consegue, porque ele só fica rodando, não atualiza, ele não entra. A nossa produção entrou em contato com a Caixa Econômica Federal sobre esses problemas aí que foram relatados na reportagem, mas até agora nós não recebemos respostas. Refeições a preços acessíveis. É isso que o SESC começa a oferecer a partir de hoje em Porto Alegre, Gravataí e também em Bento Gonçalves. Olhem na reportagem como vai funcionar. Uma opção saudável e acessível para os almoços. Arroz jardineira, feijão, iscas de rigada. Os cardápios variam de acordo com o dia da semana, mas sempre tem legumes, grãos e alguma carne. E de sobremesa, uma fruta. As marmitas custam de R$ 5 a R$ 10 por pessoa, dependendo do local e se o cliente é associado do SESC. O serviço, por enquanto, só é oferecido na modalidade takeaway, ou seja, você chega no restaurante, paga pela sua refeição e leva a marmita para consumir num local seguro e sem movimento. Mas para evitar filas, é preciso encomendar as refeições com antecedência. Os restaurantes ficam abertos de segunda a sexta, das 11 da manhã às 2 da tarde, para a retirada das marmitas. Na verdade, a gente está aproveitando esse momento, assim, que está todo mundo num momento de crise, né? E acho que é um momento também que desperta a solidariedade das pessoas. E o SESC, mais uma vez, vem cumprindo seu papel social, né? De oferecer refeições de qualidade, com preço acessível, né? Nas condições todas que a Organização Mundial da Saúde preconiza, né? Os órgãos de vigilância sanitária também. Em Caxias, as marmitas já são uma opção há 2 semanas. Aqui não é preciso encomendar. Na última sexta-feira, foram entregues mais de 300. As pessoas têm um contato menor possível com outras pessoas, né? Esse contato também é todo cuidado, sempre com toda a segurança possível, né? Preconizando a saúde da pessoa e também a segurança alimentar que está sendo oferecida. Se você quiser conferir como é que vai funcionar esse serviço aí na sua cidade, é só acessar o G1 RS pelo QR Code que está aí na sua tela.
Agora a gente vai atualizar os dados do coronavírus no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico. Olha só, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou 1.228 casos, 430 em Porto Alegre e 798 em outras 124 cidades gaúchas, com 42 mortes confirmadas. Bom, como a gente viu aí, são muitos casos que estão confirmados pelo interior do estado e a gente tem inclusive uma lista das cidades que mais concentram esses casos. Olha só, além de Porto Alegre, então, que tem 430 casos, Passo Fundo com 102, Lajeado com 51, Marau com 49, Marau é um município pequeno, né? Tem apenas 37 mil habitantes, são muitos casos mesmo. Caxias do Sul com 47, São Leopoldo com 34, Bagé 29, Novo Hamburgo 26, Santa Maria 22 e Canoas com 21 casos. Esse número crescente de casos nas cidades do interior tem preocupado muitos municípios. Um deles é Lajeado, que fica no Vale do Taquari, que está aí em terceiro lugar no ranking com mais casos da Covid-19. A gente vai falar mais sobre isso com a Kelly Veronês. Por aí já são mais de 50 casos confirmados, né? O que está sendo feito para tentar segurar esse número, Kelly? Boa tarde. Oi, Cristina, boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo. Como você disse, são mais de 50 casos. São 51 pela Secretaria Estadual da Saúde e cerca de 55 pela Prefeitura daqui de Lajeado. A gente vê que o município está numa situação bem delicada em comparação a outras cidades do estado quando a gente fala de contaminação por Covid-19. Por isso, os órgãos públicos estão acompanhando bem de perto a contaminação dessa doença aqui na cidade. O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, tem fiscalizado aí os frigoríficos daqui e fez um termo de ajustamento de conduta, então, com a BRF e a Minuano. Essas duas empresas têm trabalhadores aí que foram diagnosticados com coronavírus. A BRF não informou para a gente o número de trabalhadores. Já a Minuano, segundo o último dado, é que 16 pessoas haviam sido diagnosticadas, então, com coronavírus. Além dessas 16 pessoas, outras 700 também teriam sido afastadas, aí, seja por estar em grupo de risco ou apresentar também síndromes gripais. Ontem, um trabalhador da Minuano que foi diagnosticado com coronavírus estava internado no hospital de Venâncio Aires, morreu, ele tinha 58 anos. A esposa dele está internada na UTI, também com coronavírus. O enteado, também com coronavírus, está em isolamento domiciliar em casa. E a filha dele está internada em um leito clínico, mas ainda não tem o resultado, a confirmação se ela tem coronavírus ou não. Ou seja, a situação está bem delicada aqui na região, o MPT está acompanhando de perto e essas duas empresas, elas estão cumprindo aí, pelo jeito, a fiscalização, o acordo que fez, então, com o Ministério Público do Trabalho. A gente vai ver agora uma reportagem para mostrar como é que está a situação de Lajeado, que é a pior aqui no Vale do Taquari. Lajeado é a principal cidade do Vale do Taquari. São cerca de 80 mil habitantes e mais de 50 casos confirmados de Covid-19. Situação que coloca o município em terceiro lugar na lista das cidades com o maior número de casos. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, dos 27 bairros, 21 têm pessoas infectadas. São vários fatores. A gente está testando mais, é fato. A gente tem, e essa história dos frigoríficos, ela parece ser um ponto realmente sensível, porque outras cidades também estão nesse patamar. Nós temos 2 frigoríficos aqui, então também é esse ponto. E por outro lado, como a doença não tem cura, e eu falei antes, a gente tem que conseguir fazer com que o vírus circule, mas tenha o controle da situação. No último mês, o número de contaminados subiu de 3 para 55, segundo dados da Prefeitura. A preocupação é ter condições de dar suporte aos pacientes que precisam de internação. A capacidade da UTI do Hospital Bruno Born foi ampliada, mas já chegou ao limite hoje, com a ocupação do 13º leito. E nós estamos trabalhando para ampliar esse número de leitos. Nós vamos para 15 leitos ainda hoje. Depois da internação, migra para a UTI. E ali na UTI que é o problema, pela quantidade de leitos, pela quantidade de respiradores e assim por diante. E como o Estado tem conseguido manter esse número de UTIs sob controle, nós fizemos contato e então vamos ter o suporte do Estado nesse momento, caso seja necessária a transferência de algum paciente de UTI para outra região.
Cada caso positivo é mais um número nesses gráficos. E entender esses dados não é difícil, é matemática básica. À medida que aumenta a necessidade de internação, diminui a quantidade de leitos clínicos disponíveis. No Hospital Bruno Borne, essa capacidade já atingiu 75%. E quando chegar no limite, o hospital vai ter que acionar planos estratégicos para absorver esses casos. Estamos prontos com toda a nossa estrutura aqui da Univates para auxiliar nesse momento de crise do combate ao coronavírus. Os nossos leitos estão prontos, 40 leitos à disposição, e também o nosso laboratório para todos os testes tanto por biologia molecular, que são os testes por PCR, assim como os testes rápidos. Para diminuir a velocidade de contaminação entre os moradores, a Prefeitura já adotou diversas medidas. Desde a última sexta-feira, o uso de máscara passou a ser obrigatório na cidade. Quem não cumprir a determinação pode até ser punido com multa. Independente disso, cada um de nós vai ter que redobrar os seus cuidados, redobrar as suas ações, e a gente costuma dizer que não é hora de lazer. É importante que cada um possa exercer as suas atividades profissionais, mas as pessoas que vão buscar essas atividades têm que ter o maior cuidado, a maior preocupação para fazer só aquilo que é essencial. Isso aí, né? Todo mundo tem que ter bem essa conscientização. Em Santa Maria, na região central, os principais hospitais estão retomando a realização de cirurgias não urgentes que estavam aí suspensas desde o início da pandemia do coronavírus. A repórter Júlia Dotto tem as informações pra gente. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente. O Hospital Universitário de Santa Maria, que é o hospital de referência aqui da região central no combate ao coronavírus, está retomando hoje o processo de cirurgias eletivas, essas cirurgias que não são emergenciais. A assessoria do hospital nos disse que durante o tempo em que foram realizadas apenas as cirurgias e consultas de emergência, cerca de 50% dos pacientes não compareceu, alegando o medo de contaminação por coronavírus. Vale destacar que o Hospital Universitário tem uma ala específica e isolada para o tratamento desses pacientes que contraírem a doença. A gente destaca também o Hospital Casa de Saúde. Esse é um outro hospital da cidade que atende pelo Sistema Único de Saúde, que deve retomar ainda essa semana os procedimentos cirúrgicos. Hoje, inclusive, a direção do hospital está reunida com a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde para definir essa data, mas a expectativa é de que seja ainda essa semana. E o Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, que é um dos maiores hospitais privados aqui da região central, retomou na sexta-feira passada, após o aval da Secretaria Estadual de Saúde, essas cirurgias não emergenciais. Eles nos disseram que eles retomaram por conta das demandas da comunidade que estão crescendo e também pelo fato de que eles, assim como o Hospital de Caridade, possuem uma ala específica para o tratamento do coronavírus. Cristina. Que bom que essas cirurgias estão sendo retomadas, porque apesar de não serem urgentes, né, as pessoas muitas vezes esperavam aí há muito tempo por elas. Com a pandemia, as escolas estão sem aulas presenciais desde março e não há previsão de retorno. E por isso as famílias que têm os filhos em escolas particulares acham importante ter desconto nas mensalidades. Nós vamos agora ao vivo conversar com a Jane Guerra, que está trabalhando em casa. Jane, como é que as escolas estão respondendo aí esse pedido dos pais? Boa tarde para você. Boa tarde, Cris. Ainda não há uma orientação ou um comportamento assim comum entre todas as escolas. A gente tem notícias já de algumas instituições de ensino que estão oferecendo desconto, sim, para todas as famílias e que chegam a até 30%. Mas como a pandemia tem se prolongado e sem essa perspectiva de retomada das aulas presenciais, essa negociação deve ser intensificada. O Sindicato do Ensino Privado, o Sinep, aqui do Rio Grande do Sul, fez uma pesquisa com 120 instituições de ensino fundamental e ensino médio aqui no Rio Grande do Sul, e dentro dessa pesquisa havia duas perguntas. E eu trouxe aqui a resposta, a gente vai ter aí na tela daqui a pouquinho, mas duas perguntas sobre as mensalidades escolares. Uma das perguntas questionava as escolas se elas estavam oferecendo descontos individuais para quem solicitava o desconto e comprovava se tinha essa necessidade, se teve, por exemplo, uma redução da renda da família. E metade das escolas praticamente disse que sim. E essa tem sido, inclusive, a orientação do Sinep, do presidente do Sinep, Bruno Eizeric, para as escolas. A análise individual, de caso a caso.
Mas já 10% das escolas estão dizendo que estão oferecendo descontos coletivos para todos. É importante essa negociação e que ela seja transparente. A relação entre as escolas e as famílias é uma relação de consumo, com uma parte emocional envolvida, mas é uma relação de consumo. Também é preciso considerar, por parte das famílias, que as escolas podem ficar com dificuldade financeira, vir a fechar, vir a demitir professores bons, né? E isso tem que ser considerado. Mas as escolas precisam também identificar os custos. Menos luz, menos água, eventualmente uma suspensão de contrato dentro do programa do governo federal. Essa redução de custo é importante que seja repassada para as famílias, sim, Cris. Tá certo, Giane. Muito obrigada. Tá aí, então, a dica, né? Se você tem filho em escola particular, tente aí uma negociação. Depois do intervalo, funcionários da indústria e da construção civil começam a voltar ao trabalho em Porto Alegre. Na volta, filas para entrar no serviço e menos ônibus para circular pela cidade. É logo depois do intervalo. Meio-dia e 55 minutos, estamos de volta agora com os números da Covid-19, porque a situação está muito preocupante na região norte. Dá só uma olhadinha aqui no nosso mapa. Depois de Porto Alegre, Passo Fundo é o município gaúcho com maior número de casos. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, são 102 casos confirmados. Já aí pelos números da Secretaria Municipal de Passo Fundo, os casos chegam a 107. São 9 mortes na cidade. Outro município do norte preocupa é Marau, com 49 casos confirmados e uma morte, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Chama a atenção Marau porque é uma cidade pequena, com uma alta incidência da doença, maior inclusive do que Porto Alegre e também Passo Fundo. O índice é de 121 casos para cada 100 mil habitantes. A repórter Gisele Borba vai nos trazer agora um panorama aí de toda essa região. Neste frigorífico em Passo Fundo, são 2.650 funcionários. Até agora, 48 foram confirmados com a doença. Depois do surto na empresa, o local foi interditado pela Gerência Regional do Trabalho na última sexta-feira. Na cidade, o comércio foi reaberto com restrições há 10 dias, com exceção de bares, restaurantes e academias que seguem fechados. Nas ruas, a maioria das pessoas circula com máscaras. Com medo de que os casos se multipliquem ainda mais, a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo fez uma nota pública online com cerca de 2.000 assinaturas e entregou à Prefeitura. O que a gente está pedindo é que o município decrete distanciamento social ampliado, que é aquela situação que ainda não é um lockdown, mas é uma situação em que, objetivamente, as restrições são maiores. Os dados e as análises que nós fizemos, e por isso fizemos essa nota, elas indicam que essa é a medida adequada a ser tomada nesse momento, dado que o quadro é de alto risco. Nos 2 hospitais de Passo Fundo, que são referência para casos de coronavírus, 67 pacientes estão internados, com suspeita ou confirmados. Apesar do aumento no número de casos e mortes, as direções dos hospitais de Clínicas e São Vicente de Paulo informaram que a capacidade de atendimento segue estável. Os 2 possuem 33 leitos de UTI exclusivos para os casos graves de coronavírus. Um outro surto de coronavírus foi identificado em um frigorífico de Tapejara, também aqui no norte do estado. Até agora, 3 funcionários foram confirmados com a doença e outros 19 aguardam o resultado dos exames. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, a direção da empresa optou por voluntariamente suspender uma parte das atividades para higienização e para adotar medidas mais restritivas. De Tapejara, vamos a Marau, também na região norte. A cidade, com aproximadamente 40 mil habitantes, fica distante 30 quilômetros de Passo Fundo. Tem 49 casos confirmados, uma morte e o maior índice de infectados do estado, 121 por 100 mil habitantes. A prefeitura tenta entender as causas dos números elevados de coronavírus. Nós temos testado mais do que os outros municípios. Para dar um exemplo, Passo Fundo testa 170 pessoas a cada 100 mil, pela informação que divulgou recentemente. Já o município de Marau está testando, nesse momento, 420 pessoas a cada 100 mil habitantes. Quem sabe esteja aí uma das explicações para este número que nós apresentamos hoje, que chama a atenção e que nos faz buscarmos medidas para enfrentamento deste momento e dessa situação.
E Passo Fundo teve pelo menos 2 surtos. Além do frigorífico, o lar de idosos Nossa Senhora da Luz tem 18 casos confirmados de coronavírus. São 18 idosos dos 48 que vivem nesse lar. A confirmação dos casos no lar de idosos trouxe preocupação. A casa continua funcionando, mas a rotina dos idosos e funcionários mudou bastante. Nós soubemos do fato na quinta-feira à noite e na sexta-feira de manhã. Já estávamos adotando todas as medidas necessárias para o enfrentamento a isso. Nós reiteramos o nosso compromisso com a comunidade passofundense de bem atendermos esses idosos e darmos segurança aos nossos funcionários. 2 idosos seguem internados no Hospital São Vicente de Paulo em estado estável. A origem da contaminação ainda é desconhecida. Os outros idosos continuam na casa, num isolamento chamado de isolamento de Cooper, com toda a supervisão dos nossos funcionários, acompanhamento da equipe médica. Todos os nossos funcionários estão com os EPIs necessários, com toda a segurança do trabalho, que também estava na casa no sábado e orientou cada um deles como proceder, quais protocolos adotar e quais medidas a serem tomadas. A médica responsável pelo acompanhamento dos idosos diz que a situação está controlada. Isso é importante, que prova que as medidas, a máscara, as medidas de higiene são realmente efetivas. O Ministério Público e outros órgãos de saúde da cidade formam uma rede de proteção que acompanha o caso. A fiscalização em outras 20 instituições de longa permanência de idosos na cidade foi ampliada. O objetivo é tomar medidas mais duras para evitar o contágio por coronavírus nessa população de risco. Então, acredito que as regras estão sendo observadas. Uma delas, houve uma contaminação, a gente não sabe ainda exatamente a origem certa disso, mas o que tem se feito é tomada todas as medidas para que isso seja estancado nessa casa onde aconteceu a contaminação. E espero que todos os responsáveis pelas casas cumpram todas essas medidas, que certamente fará com que o vírus não ingresse nas demais casas. Nós, da rede de proteção, estamos aí buscando fiscalizar, em especial os órgãos de saúde, para que essas medidas sejam efetivamente cumpridas. Complicada a situação em Passo Fundo, né? Nós vamos fazer agora um contato por Skype com o prefeito Luciano Azevedo. Boa tarde, prefeito. O senhor me escuta bem? Boa tarde, Cristina. Escuto bem, sim. Prefeito, eu sei que vocês têm até um comitê aí, né, de organização emergencial para o coronavírus. E eu queria saber, sei que vocês se reuniram aí nesse final de semana, é formado aí por médicos, por representantes dos hospitais e também do poder público. Vocês se reuniram no final de semana. Que avaliação estão fazendo, prefeito, aí para tentar controlar um pouquinho esse aumento de casos? Bom, é importante dizer o seguinte, Cristina, que todos os passos foram dados com acompanhamento dos especialistas. Esse comitê é formado pelos hospitais, que são os mais modernos do interior do estado, pelas faculdades de medicina, nós somos a cidade que tem mais faculdades de medicina no interior do Rio Grande do Sul, e pelos epidemiologistas locais. Todas as medidas que já foram tomadas aqui foram discutidas com esse comitê. E a avaliação do comitê de ontem à noite é de que tudo que é possível ser feito está sendo feito em Passo Fundo. As medidas que foram adotadas aqui são muito semelhantes, tanto no tempo como no rigor, aquelas medidas que foram tomadas em outras cidades do nosso porte, em outras regiões do estado. A diferença para nós é que nós entendemos que estamos testando mais e, por isso, provavelmente Passo Fundo está aparecendo com mais casos. Pois é, a gente sabe que Passo Fundo aí passou por um período longo aí de distanciamento social, mas desde o último dia 17, quando o governador permitiu a flexibilização desse distanciamento no interior, foram abertas aí as indústrias e o próprio comércio de Passo Fundo que está funcionando. O senhor não pensa em rever isso? Então, veja, as nossas medidas aqui ainda são mais duras que a maioria dos municípios. Por exemplo, vou te dar um exemplo, shopping centers. Nós temos 2 shopping centers de bom porte aqui, que juntos devem reunir em torno de 300 lojas. Estão fechados. Santa Maria, Caxias e Pelotas, por exemplo, eles estão abertos. Academias fechadas. Em várias cidades do estado, elas estão abertas.
bares e restaurantes fechados, transporte coletivo circulando com frota reduzida. Então, nós temos ainda medidas que são mais restritivas que a maioria dos municípios. Por isso é que, evidentemente, as causas dessas notificações todas, elas estão estranhas aqui, estão sendo investigadas pelos técnicos para que nós possamos buscar as respostas que devemos dar à comunidade. É obrigatório aí o uso de máscaras, prefeito? Nós fomos a primeira cidade do interior que suspendeu as aulas e nós fomos a primeira cidade que estabeleceu o uso obrigatório de máscaras, que, diga-se de passagem, a população está fazendo rigorosamente da forma em que é orientado. E está sendo feita também a higienização da cidade, prefeito? Também a higienização da cidade, os caminhões da prefeitura têm passado. Evidente que Passo Fundo é uma cidade grande, não é possível higienizar tudo todo o tempo, mas temos feito a higienização já há mais de 3 semanas, muito antes de abrir algumas atividades comerciais. Tá certo. E a questão aí do asilo, a questão desse frigorífico, a prefeitura está realmente aí acompanhando de perto? Por exemplo, as visitas nesse asilo são proibidas? Nós temos 25 casas de idosos aqui, Cristina. Dessas 25, 23 são administradas pela iniciativa privada ou por entidades com subvenções públicas. Todas elas, desde o início de março, têm sido rigorosamente orientadas e fiscalizadas com a participação do Ministério Público. Isso continua e, evidentemente, que nós reforçamos agora as orientações para que possa haver a proteção não só das pessoas que estão internadas nesses asilos, mas dos profissionais. É importante uma informação, Cristina. Dentro desses asilos, em muitos deles, existem pessoas que não têm consciência daquilo que está se passando. Então, elas não conseguem ter os cuidados de limpeza, de higiene e de afastamento que uma pessoa normalmente poderia ter. Isso agrava a situação e exige mais cuidados que nós temos recomendado durante todo o tempo. Agora, eu quero insistir numa questão. Nós estamos buscando, junto ao governo do estado, uma informação que não estamos recebendo. Nós imaginamos que estamos testando mais do que os outros municípios. Essa resposta é fundamental para que se estabeleça uma nova estratégia daqui em diante ou para que se alerte os outros municípios de que aquilo que está acontecendo aqui em Passo Fundo, de forma oficial, pode estar acontecendo em outros municípios sem que isso seja oficializado. Sem notificação, não há controle. E é essa a resposta que nós queremos do governo do estado. Bem importante. Felizmente, o sistema de saúde está conseguindo suportar, né, esse aumento de casos e ainda tem leitos aí à disposição para atender a população. Prefeito, muito obrigada por conversar com a gente aqui do Jornal do Almoço. Uma boa tarde, que consigam aí vencer aí esse problema. Eu que agradeço. Um abraço para todos. Se no norte do estado a situação é preocupante, no sul a situação é um pouco mais tranquila. Tem até um estudo que destaca Rio Grande no combate ao coronavírus. Nós vamos até lá conversar com a Augustine Tim. Boa tarde, Augustine. Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Esse estudo foi feito pelo Ministério da Saúde em parcerias com as secretarias estaduais e municipais de saúde, que mostra que Rio Grande está entre os 10 municípios com portos no Brasil que mais se destacam no combate ao coronavírus. Os dados mostram que Rio Grande é o município que tem a menor incidência por 100 mil habitantes, ou seja, 1,89 casos. E por aqui as medidas de segurança seguem bastante rigorosas. Na semana passada, o prefeito Alexandre Lindenmayer assinou um novo decreto prorrogando o fechamento dos estabelecimentos comerciais até o dia 15 de maio. Isso gerou uma insatisfação aí por parte dos lojistas. A prefeitura, então, disse que hoje deve fazer uma nova reunião com o Comitê de Saúde para avaliar possíveis medidas de flexibilização para a abertura do comércio. Por enquanto, ele só tem autorização para funcionar por teleentrega. A gente preparou uma tela aí para vocês para mostrar os números de Covid-19 aqui em Rio Grande e também em Pelotas. Em Rio Grande são 4 casos confirmados, todos eles já recuperados. Em Pelotas são 18 casos confirmados da Covid-19, desses 12 recuperados. E falando em Pelotas, o shopping da cidade voltou a funcionar hoje. Ele vai funcionar com horário reduzido, das 11 da manhã até as 7 horas da noite, de segunda a
a sábado. E claro, adotando todas as medidas aí de segurança, higienizando os espaços de uso comum, controlando a entrada das pessoas de acordo com a limitação permitida, exigindo o uso de máscaras. Então, são medidas que o shopping tem adotado, entre outras, para prevenir o coronavírus. Cristina. Nós tivemos uma interferência no seu microfone, parece que está ventando bastante aí em Rio Grande, né, Augustine? Ventando bastante sim, Cristina. Eu estou aqui no terraço da TV, realmente o vento está muito forte, uma cara de chuva, mas por enquanto é só o vento por aqui. Ok, Augustine, obrigada pelas suas informações. Bom, agora a gente vai falar aí sobre a retomada de um setor importantíssimo para a nossa economia. Estou falando da construção civil. Só que em Porto Alegre, a construção civil emprega quase 30 mil pessoas e voltou a funcionar. Hoje foi dia de volta ao trabalho nessa obra na zona sul da capital. As atividades estavam paralisadas há mais de um mês e a partir de agora a rotina vai ser diferente. Os funcionários ganharam máscaras e tiveram a temperatura do corpo aferida. A liberação controlada da construção civil foi autorizada pela Prefeitura na semana passada. O decreto determina que o trabalho pode acontecer entre 9 da manhã e 4 da tarde. Passa a ser obrigatório o monitoramento da temperatura corporal no início da jornada. Os trabalhadores que apresentarem sintomas de gripe devem ser encaminhados ao setor médico. Ainda de acordo com o documento, as empresas precisam fornecer aos trabalhadores máscaras de proteção facial para o deslocamento no transporte público, além de disponibilizar álcool em gel e trocar diariamente os uniformes. As empresas conseguiram, nesses 2 dias, de quinta e sexta, se adaptar o canteiro, adquirir o termômetro de infravermelho, as máscaras, o maior número de uniformes, tendo em vista a obrigatoriedade de trocar diariamente o uniforme. Ou seja, foram feitas várias adaptações, inclusive no próprio local de alimentação, com um distanciamento mínimo de 2 metros. A construção civil emprega 27 mil pessoas em Porto Alegre, com um salário médio de R$ 1.800. Só esse setor gera quase 80 milhões em impostos para o município. O presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no estado está otimista com o retorno. Hoje, segunda-feira, as obras estão retomando com normalidade. Foram feitas as convocações, existe uma expectativa de que o retorno dos funcionários seja praticamente integral. A decisão da Prefeitura foi com base na confirmação do achatamento da curva de internações por coronavírus nos hospitais de Porto Alegre. Mas o prefeito Nelson Marquesan Júnior destacou que as medidas de flexibilização na construção civil estão condicionadas à evolução da pandemia na capital e podem, a qualquer momento, retornar aos níveis de isolamento anteriores, se for necessário. A Prefeitura de Porto Alegre autorizou que indústrias comecem a retomar as atividades a partir de hoje. Com isso, mais de 22 mil funcionários podem voltar ao trabalho na capital. Mas uma série de cuidados devem ser tomados para garantir a segurança deles. Nada de aglomerações nem na hora de bater o ponto e nem nos espaços de trabalho. Na linha de produção, os funcionários devem ficar a uma distância de pelo menos 2 metros. São algumas das exigências da Prefeitura para permitir a reabertura das empresas. Só que retomar a linha de frente não é tão simples assim. Muitas empresas também suspenderam os contratos de trabalho dos funcionários. Precisam olhar o mercado para ensaiar uma retomada. Além disso, também precisam de tempo para se adequar a algumas normas, como a compra de máscaras, por exemplo, para todos os funcionários. A Prefeitura também exige que a área de trabalho seja limpa a cada troca de turno. Mudanças também no início e no fim da jornada. Os turnos não podem começar entre 6 e 9 horas da manhã e o encerramento fica proibido entre as 4h30 e as 6h30 da tarde. E que a empresa monitore a temperatura dos funcionários. Se alguém tiver algum sintoma de gripe, deve ser afastado. As indústrias em Porto Alegre empregam mais de 39 mil pessoas, mas 17 mil trabalhadores não chegaram a parar porque atuam em empresas essenciais ou de utilidade pública. As restrições a outros setores, como o comércio, por exemplo, seguem pelo menos até o dia 30 de abril, segundo a Prefeitura.
A Fiergs diz que as novas regras são positivas, mas considera que alguns pontos podem ser revistos, como os horários de jornada, já que muitas empresas possuem transporte próprio. Afirma ainda que a prefeitura deve analisar a questão do comércio, porque, segundo a Fiergs, abre aspas, não adianta produzir sem ter o comércio para vender. Fecha aspas. E agora eu vou falar com o meu colega Túlio Milman, que está trabalhando em casa, para saber qual é a sua opinião, Túlio. Já era hora mesmo das indústrias voltarem aí? Cris, boa tarde para todo mundo que está nos vendo. Sim, Cris, é hora da gente começar um novo normal, né? Bom, tá na hora da vida voltar ao normal, sim, só que o normal ele é diferente, é muito importante a gente ter isso muito claro. Essas medidas que estão sendo tomadas em Porto Alegre fazem todo o sentido com o que diz, com o que aponta a ciência. A gente tem que voltar a trabalhar com todos os cuidados, vejam na construção civil, máscaras, álcool gel, distância no refeitório, a indústria também tomando todos os cuidados, máscara no transporte coletivo. Esse é o novo normal com o qual nós temos que nos acostumar. A gente tem que pensar nessa situação toda como uma espécie, eu não gosto de usar esses termos, mas enfim, como uma espécie de uma guerra dividida em batalhas, né? A gente vai ter perdas no meio do caminho, já tivemos e continuamos tendo mortes no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, enfim, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas Porto Alegre e Rio Grande do Sul conseguiram deixar essas mortes num nível muito inferior a outros lugares do mundo. Até, digamos assim, entre aspas, mais civilizados, com mais dinheiro. Por quê? Porque nós aprendemos com ele, tomamos as medidas que tínhamos que tomar na hora certa, distanciamento social, higiene respiratória, respeito especialmente com os mais idosos, que vão ser os últimos a sair de casa. Bom, está na hora de experimentarmos um novo passo, um passo à frente. Eu digo experimentarmos porque não sabemos qual vai ser o resultado. O que era importante, que parece que foi cumprido? Que pelo menos nesse primeiro momento a gente retardasse o número de casos o máximo possível para que o nosso sistema de saúde pudesse se preparar. Novas UTIs, respiradores, equipamentos, ainda temos problemas, mas já avançamos, conseguimos ter um certo fôlego nessa área. Nossas UTIs não estão lotadas, diferentemente do que acontece, infelizmente, em outros lugares do Brasil. Então precisamos dar sim um passo à frente, mas com todo o cuidado do mundo, o possível e o impossível, e como disse o prefeito, se houver um retrocesso, também vamos ter que rever as regras para que a gente possa atravessar toda essa circunstância, esse momento, da melhor forma possível. Eu repito, sempre sabendo que haverá prejuízos, eles já são grandes e continuarão acontecendo. Mas nós temos que avançar, precisamos retomar a vida nesse novo normal que se impõe para todos nós. Cuidemo-nos, grande abraço, até amanhã. Até amanhã, Túlio. Bom, quem precisa andar de ônibus em Porto Alegre está enfrentando mais restrições. O transporte público passou a operar com uma nova tabela e com uma oferta ainda menor de ônibus. As empresas afirmam que a redução é necessária para evitar um colapso do sistema. O serviço, que já estava reduzido, teve um novo corte de horários e linhas. Depois de uma negociação entre a EPTC e a ATP, a Associação dos Transportadores de Passageiros, ficou definido que o número de viagens vai ser de 40% em relação a um dia normal, como era antes da pandemia. Se ponderou um atendimento mínimo, né, que preservasse as questões importantes do transporte público, principalmente as linhas longas, né, onde está localizada justamente a população mais carente, e justamente as linhas que abastecem os hospitais. 31 linhas foram suspensas e outras 138 foram reduzidas fora do horário de pico, que é entre 5 e 9 da manhã e das 4 da tarde às 7 da noite. O motivo é a redução de mais de 70% no número de passageiros, desde que as medidas de isolamento social entraram em vigor. Ontem à tarde, o repórter Matheus Felipe encontrou o porteiro Rafael. Ele estava esperando o ônibus há mais de 3 horas para voltar para casa. Eu estou sofrendo porque eu saí de serviço e não tenho mais para ir embora para casa. A ATP informou que, em função da redução dos horários, a linha do Rafael, a 284, deixou de circular. A orientação é que os passageiros usem a linha 284-3. Hoje pela manhã, durante o horário de pico, a EPTC disse que não notou problemas graves de falta de ônibus ou superlotação. O secretário dos Transportes da capital disse que vai monitorar a situação dia a dia. Por volta das 8 horas da manhã, passageiros consideravam a situação tranquila. Para mim está bem. Está indo pouca gente, mas está legal, não está aquele tumulto de antes da pandemia, né? O fim de semana foi devagar e agora hoje está
Tá um pouquinho mais equilibrado já. Mas a gente tem que entender, né? Porque a gente está vivendo essa situação aí. Uma das preocupações é com a retomada gradual da construção civil e da indústria, autorizadas a operar com restrições pela Prefeitura de Porto Alegre. O que nós estamos trabalhando mais fortemente agora são nos horários noturnos, onde a redução de passageiros tem sido muito maior do que durante o dia. Então, esses horários é que tem nos preocupado mais, que são os horários após as 19 horas, com menos de 5 passageiros por viagem de ônibus aqui na cidade. Junto com outros secretários de transporte, a Prefeitura da capital cobra do governo federal a injeção de R$2,5 bilhões por mês no transporte público do país, por meio da compra antecipada de passagens. Esses bilhetes poderiam ser oferecidos junto com o seguro-desemprego. Caso nada seja feito, a situação pode ficar inviável no começo de maio. Se não houver aportes financeiros, não vai haver como condições de manutenção do transporte por um período muito longo. Então, muito longo a gente está falando aí dos próximos dias mesmo. Primeira quinzena de maio pode ser muito complicada para o serviço de transporte público no Brasil. Bom, já faz um bom tempo que o Paulo Germano alerta para esse problema do transporte público na capital aqui no Jornal do Almoço. E é com ele que a gente vai falar agora ao vivo. O Paulo Germano está trabalhando em casa. PG, a gente está vendo que aí os usuários agora começam a ter alguma dificuldade em compreender essas mudanças que precisam ser feitas aí no nosso transporte, né? Boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde a todo mundo. Sem dúvida, o caso daquele porteiro que a reportagem mostrou agora, que ficou 3 horas aguardando o ônibus numa parada, depois de 12 horas de trabalho num domingo, é muito emblemático, é de partir o coração, porque a EPTC tem dito que a solução para essas informações serem encontradas é baixar o aplicativo de transporte, o aplicativo que mostra onde é que o ônibus está. É verdade que esse aplicativo foi um avanço, sem dúvida alguma, no sistema de transporte coletivo aqui de Porto Alegre, porque a gente enxerga onde é que o ônibus está, quanto tempo ele está levando para chegar na parada. Legal, mas isso não pode substituir a oferta de informações, que, aliás, é um problema histórico aqui em Porto Alegre. Não é de hoje isso que se tem um problema grave de falta de informações nos terminais e nas paradas de ônibus. Uma fatia considerável dos usuários de transporte coletivo aqui não tem condições de ter um celular para acessar a internet e ver o aplicativo o tempo todo. Então essa informação precisa ser mais direta, precisa ser mais rápida, mais acessível. Não tem como instalar painéis eletrônicos, porque não tem dinheiro, tudo bem. Mas a EPTC tem condições de produzir placas de acrílico, sim, e instalar nas paradas. Aliás, nem precisa de placa, bastam adesivos nas paradas, nos terminais de ônibus, com as novas tabelas horárias direitinho ali para as pessoas verem, e tudo bem, está resolvido. E a própria viatura da EPTC pode ir lá adesivar, porque o trânsito de Porto Alegre, nesse momento, Cris, não está mais demandando tanta atividade dos fiscais. É razoável que esse esforço seja redirecionado dos fiscais para orientar os passageiros, os usuários que estão aguardando nas paradas e estão com dificuldade de ter informação. O que não dá é para uma pessoa ficar 3 horas aguardando um ônibus numa parada e a EPTC dizer que a solução é baixar um aplicativo. Não dá. Claro que não, né, PG? Começando mais uma semana, você trabalhando em casa, me conta, já conseguiu ler todos esses livros aí que estão atrás de você? Está acompanhando as lives que estão aí a milhão, Ivete Sangalo, Luan Santana, esse fim de semana? Foram muitas lives, né? Muitas. Cris, esses livros que estão atrás de mim aqui são os meus preferidos. Eles ficam mais ao acesso aqui da minha mão aqui, então fica mais fácil de eu consultar, pegar no momento que eu estou olhando. O pessoal tem me comentado que enxergou mais esse aqui porque é maior, aqui do Bukowski, que foi um dos meus heróis, tá? Da geração beatnik, enfim. Então aqui estão os livros mais fáceis e realmente eu tenho me ocupado razoavelmente com eles nos momentos de folga, Cris. Maravilha, PG, maravilha. Amanhã a gente se fala mais uma vez. Até lá. Bom, agora a gente tem um convite para você aí que está em casa. Os meninos do grupo de samba Zoeira aqui de Porto Alegre vão fazer uma live hoje a partir das 6h30 da tarde em parceria com o Instituto do Câncer Infantil. Também vai ter leilão de camisetas da dupla Grenal que foram doadas pelos jogadores. Para acessar, basta entrar pelas páginas oficiais do Zoeira nas redes sociais. Se puder, entra lá, participa e ajuda. Uma ótima tarde para você e até amanhã.